Gente, prestem atenção aqui, a fim de atualizá-los sobre o andamento do julgamento que se encontra no Supremo Tribunal Federal da revisão da vida toda, que pode beneficiar milhares de trabalhadores que poderão receber uma fortuna. Na tela do seu dispositivo aparece o voto do ministro Marco Aurélio, que é o relator desse tema no Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário número 1.276.977, tema 1102. Vamos analisar os trechos mais importantes do voto do ministro Marco Aurélio, que foi favorável à revisão da vida toda, ou seja, ficou do lado dos segurados da Previdência Social. Diz o ministro: cumpre ao Supremo definir a compatibilidade ou não com a Constituição Federal do direito de o segurado escolher o melhor benefício, considerada a mudança do regime previdenciário, essa mudança promovida pela Lei número 9.876 de 1999. E aqui ele cita como nasceu essa discussão jurídica. Vejam, tem-se beneficiário de aposentadoria por tempo de contribuição, cujos requisitos foram implementados, foram preenchidos na vigência da Lei número 9.876 de 99, concedida em 18 de junho de 2004, concedida aqui, referindo-se à aposentadoria, e essa aposentadoria levou-se em conta requerimento que foi efetuado, solicitado em outubro de 2003. Rememorando aqui o quadro jurídico desse caso. E aqui ele tece comentários sobre a mudança na legislação previdenciária, nos seguintes termos: buscando adequar-se à nova realidade social, marcada pela maior expectativa de vida dos brasileiros e garantir a austeridade da Previdência Social, implementou-se forma de aferição, de medição do salário de benefício a alongar o período básico de cálculo, ou seja, aumentando o período básico de cálculo dos salários de contribuição para a Previdência Social. Isto porque, pessoal, originalmente, como bem diz aqui o ministro, o artigo 29 da Lei de Benefícios, a Lei número 8.213 de 1991, estipulava a média aritmética simples de todos os últimos salários de contribuição alusivos aos meses imediatamente anteriores ao afastamento da atividade, à aposentadoria ou ao requerimento de aposentadoria, até o máximo de 36 meses, 36 apurados em período não superior a 48 meses. Isso era o que vigia antes, né? Essa era a regra anterior, a regra original antes da alteração na legislação previdenciária. Ocorre que, por meio
da Lei número 9876 de 99, estendeu-se, estou no voto do ministro, ok? Estendeu-se o intervalo de cálculo para 80% de todo o período contributivo, ok? Redação dada aqui ao artigo 29 pela Lei 9876. É a isso que ele está se referindo. Ao fazê-lo, diz o ministro, o legislador, ao estender, ok? Ao fazer essa extensão, o legislador incluiu a regra de transição. Se você for verificar lá no artigo 29 atual da Lei 8.213 de 1991, você vai perceber que a redação do artigo 29 foi dada exatamente pela Lei 9876, né? Então, essa extensão aqui do intervalo de cálculo para 80% de todo o período contributivo, essa redação foi dada pela Lei 9876. Ao fazê-lo, diz o ministro, o legislador incluiu, né, ao fazer essa extensão, o legislador criou uma regra de transição em favor daqueles trabalhadores que já estavam como filiados, já encontravam-se como filiados do regime geral de previdência social quando da publicação do diploma, quando da publicação desta lei 9876, limitando, preste atenção aqui, limitando o cômputo ao exercício de 1994. É aquela limitação que eu estou explicando para vocês em todos os vídeos anteriores. A limitação do período de contribuição a julho de 1994, ok? Então, diz o legislador, faço aqui a extensão lá do artigo 29 para todo o período contributivo daqueles que já se encontravam no regime geral de previdência social. Pretendeu-se, a pretensão do legislador foi amenizar, diz o ministro, os efeitos prejudiciais, os prejuízos do novo regime, no que alargado o tempo a ser considerado, levando em conta as oscilações inflacionárias ocorridas antes do Plano Real. Na sequência, diz ele, esse voto já está disponível lá em meu blog, professor Walter dos Santos, link na descrição. A íntegra do voto, para aqueles que quiserem ler, eu vou deixar lá em meu blog, em arquivo PDF, também vou deixá-lo em forma de artigo, com as partes que eu julgar mais importantes grifadas, enfim, todas as informações, e conforme for sendo publicados novos votos, eu vou disponibilizá-los para quem tiver interesse acessar lá em nosso blog. Na sequência, diz o ministro, a regra de transição não contempla com homogeneidade as situações individuais, né? Então, é meio que generalizada a regra. Daí a importância, diz o ministro, de recorrer-se ao intérprete do direito para, observados os princípios constitucionais, assegurar da norma direcionada à proteção dos segurados em face dos critérios mais restritivos decorrentes da nova disciplina. E aí, olha que importante, pessoal, diz o ministro Marco Aurélio, indaga-se sob o ângulo da razoabilidade, ou seja, é razoável isso? É razoável fazer isso? Seria legítima a imposição da regra de transição mais gravosa, uma regra de transição pior do que a definitiva? Está perguntando aqui o ministro Marco Aurélio. E ele diz, a resposta
é desenganadamente não, é negativa. Não se pode ter uma regra de transição mais gravosa, pior do que a regra definitiva. A regra de transição é exatamente para amenizar em direito previdenciário, evidentemente, os prejuízos para aqueles que já estão no sistema. Só que nesse caso específico, a regra de transição ela é pior do que a regra definitiva. E é por isso que o ministro está dizendo isso aqui. Para ele, há de se reconhecer ao contribuinte, aquele que contribui para a Previdência Social, do critério de cálculo que lhe proporcione a maior renda mensal possível, direito ao melhor benefício, a partir do histórico de suas contribuições. Maior renda mensal possível. Quanto maior a minha renda, se isso for possível com base nas minhas contribuições, é exatamente isso que a Previdência Social tem que fazer. E aqui, a parte do voto dele, muito importante, aquilo que eu estou dizendo sempre em nossas apresentações, que as melhores contribuições foram exatamente antes de julho de 1994. Vejam o que ele diz a esse respeito. Se os recolhimentos mais vultosos, ou seja, as melhores contribuições, foram realizados em período anterior a 1994, pertinente é aplicar a regra definitiva de apuração do salário de benefício, por ser mais vantajosa. O que eu estou dizendo para vocês, se as minhas melhores contribuições, as contribuições mais altas, foram antes de julho de 1994, por que o INSS vai descartar essas contribuições, prejudicando os segurados da Previdência Social? Ela é mais vantajosa, considerando, diz ele, aquele que se filiou antes da publicação da Lei 9876 de 1999. Cita aqui o parecer da Procuradoria-Geral da República, também já disponível lá em nosso blog. O parecer do Procurador-Geral da República foi favorável aos trabalhadores, foi favorável aos segurados da Previdência Social. Então, aqui é importante eu fazer o seguinte registro. Nós temos favorável aos segurados nessa discussão da chamada revisão da vida toda. Só para relembrá-los, nós temos decisões dos tribunais aqui de segunda instância, vai contando aí. Nós temos o Superior Tribunal de Justiça, que já decidiu favorável aos segurados da Previdência. Nós temos a DPU, a Defensoria Pública da União. Nós temos a Procuradoria-Geral da República, a PGR, que se posicionou favorável aos trabalhadores. E nós temos já o voto do primeiro ministro do Supremo Tribunal Federal que votou, que no caso é o ministro Marco Aurélio, que nós estamos lendo o voto agora. Tudo isso favorável aos trabalhadores, de que sim, essas pessoas têm direito a revisar o seu benefício previdenciário. Gente, muitas pessoas poderão receber uma fortuna. Nós conhecemos casos em que a pessoa recebeu mais de R$1 milhão somente de atrasados ao fazer a revisão da sua aposentadoria. Um voto muito importante do ministro Marco Aurélio, muito bem embasado o seu voto, e aí ele termina dizendo o seguinte, pessoal: desprovejo, ou seja, ele nega provimento ao recurso extraordinário que foi interposto pelo INSS. O INSS não queria revisar. É engraçado, né, o INSS, porque veja, e para quem ficaria esse dinheiro todo? Porque se o Supremo Tribunal Federal decidir favoravelmente à revisão da vida toda, a revisão dos benefícios previdenciários, muitas pessoas, como eu estava dizendo anteriormente, irão receber uma bolada. Por quê?
é de direito. Esses valores pertencem aos trabalhadores que efetivamente contribuíram para a Previdência Social, e aí depois vem o governo e cria uma lei e descarta essas contribuições. É como se você estivesse fazendo um investimento para a sua aposentadoria, e aí depois vem uma lei e fala, não, todas essas contribuições que você fez aqui, você perdeu. Ficará para o governo, confiscando o dinheiro dos trabalhadores que contribuíram, pagaram as contribuições para o INSS. E aí, esse dinheiro ia ficar para quem? Ia ficar para o governo. O INSS, os procuradores que defendem o INSS, eu não sei aonde estão com a cabeça, eu não sei o que os caras estão pensando ao defender um absurdo desse. Bom, aí ele negou provimento aqui a esse absurdo, a esse recurso extraordinário interposto pelo INSS, e disse o seguinte, nós vamos decidir nesse sentido. Eu proponho a seguinte tese, eis a tese, diz o ministro Marco Aurélio. E se todos decidirem, se nós tivermos mais 5 votos, nesse sentido, favorável à tese da revisão da vida toda, e aí todos vocês que são segurados da Previdência Social, que estão nessa situação, se a consideração das contribuições feitas antes de julho de 1994 for mais favorável, você pode se beneficiar com a chamada revisão da vida toda, porque ele diz o seguinte, abro aspas, na apuração do salário de benefício dos segurados que ingressaram no regime geral de previdência social, o INSS, até o dia anterior à publicação da Lei 9.876 de 99 e implementaram, preencheram os requisitos para a aposentadoria na vigência do diploma, na vigência da lei, aplica-se a regra definitiva, aquela lá prevista no artigo 29, inciso 1 e 2, da Lei 8.203 de 91, quando mais favorável que a regra de transição. Fecho aspas aqui. A regra de transição que ele está se referindo do artigo 3º da Lei 9876 de 99, que mudou o sistema de previdência social, criando a regra de transição para aqueles que já encontravam-se como segurados, como filiados da Previdência Social naquela época, na publicação da lei que mudou o sistema de previdência social no Brasil. Eu estou acompanhando, tão logo surjam novas informações sobre esse julgamento, eu vou repercutir aqui em nosso canal. Por isso que é importante que você esteja inscrito neste canal, com o sininho devidamente ativado, a fim de que você seja avisado tão logo eu faça uma nova publicação. Igualmente, deixa o seu like, clica nessa mãozinha que está abaixo do vídeo, nesse joinha, para o YouTube entender que neste canal nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade e assim faz a correta distribuição do nosso conteúdo. E por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais, a fim de que consigamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.